Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN com todas as informações da vitória do Corinthians para cima do Vitória por 2-1. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos ao vídeo. De volta com o ESPN FC no Newton Santos, Cuiabá 0. Aliás, Botafogo, né? Mandante 0, Cuiabá 0. No Barradão, deu o Corinthians de virada para cima do Vitória, 2-1. Grande participação do trio ali mais ofensivo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Rodrigo Bueno, Mari Pereira, Doranzito, meu garoto, Fernando Campos. Vamos fazer o programa até às 8h30, tratando especialmente desses dois jogos, iniciando com o jogo de Salvador. Mari. Rebaixamento, pensar em rebaixamento para o Corinthians já era. Eu acho que isso já ocorria desde a segunda-feira à noite, depois da vitória sobre o Palmeiras. Agora, com 41 pontos, acabou de vez. Só que agora o Corinthians ocupa a primeira página da tabela. Pode pensar em alçar voos mais altos, sim. Pode pensar em objetivos maiores, sim. Os próximos dois jogos são em casa. Sim. Contra Cruzeiro, que é o último jogo do Cruzeiro, né? Antes da decisão da Copa Sul-Americana. Portanto, o Cruzeiro não utilizará a força máxima. E depois o Vasco da Gama. Pode ser que o Corinthians faça mais 6 pontos. E dois times que são adversários diretos por uma possível até nona vaga de Copa Libertadores. Antes da gente mergulhar nisso, o jogo de hoje. O Corinthians mereceu vencer a partida por 2-1? Boa noite já, né? Quase 7 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, fã de esportes. Eu acho que mereceu diante das situações que o próprio Corinthians criou. Muito difícil enfrentar o Vitória no Barradão. O Vitória vinha numa sequência tão positiva quanto a do Corinthians, não é? Eram 3 vitórias seguidas. Quando sai para enfrentar o Atlético Paranaense, com muita personalidade, consegue uma vitória importante e já abre o placar nessa falha do Hugo. Poderia ter tido um outro roteiro a partir através disso, né? Porque o Hugo é um personagem, um dos principais do Corinthians na temporada. Falha num jogo muito importante para o Corinthians, até pensando em trazer um pontinho para São Paulo dessa viagem. Mas aí o que o Corinthians tem de melhor, tirando o seu goleiro, ele já aparece logo em seguida, né? De Memphis, de Garro, de Yuri, aproveitando muito o momento espetacular do Yuri Alberto. Impressionante como esses 3, eles se entendem demais. Teve ali um período de nervosismo do Corinthians após o gol, 2 cartões amarelos em sequência, mas aí depois o equilíbrio acontece e aí o Corinthians, ele definiu uma estratégia muito clara para fugir dessa zona de rebaixamento, que é esse jogo muito direto, buscando esses jogadores. Cedeu, obviamente, muito espaço para o Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, defensivo, então lado direito do Vitória, aproveitando inclusive o Mosquito, ex-jogador do Corinthians que atua por ali, mas o Vitória não conseguiu no segundo tempo, quando tem algumas oportunidades, não conseguiu antes fazer o seu segundo gol, depois que toma o segundo, não conseguiu buscar um empate. A gente está acompanhando aí os melhores momentos da vitória corintiana. Daqui a pouquinho, Vladimir Bianchini, direto do Barradão, com entrevistas dos envolvidos nesse jogo. Ainda imagens aí do primeiro tempo, Bubu. Mas no começo do segundo, até metade do segundo, as chances mais claras eram do time de branco. Inclusive essa do Mosquito, Bubu. Essas, né? Boa noite, né? O Mosquito em um lance perdeu 2 gols. Boa noite a todos, fã de esporte, companheiros, Mari. Eu quero destacar o Memphis, né? E aí não é clubismo meu por torcer pro Holanda, mas o Memphis é muito acima da média desse time do Corinthians e até do futebol brasileiro. Memphis, você vê no lance do gol do Yuri Alberto, ele tá fazendo a posição do Garro. Ele volta quase no meio campo e ele que dá o primeiro passe, que dá uma clareada. Depois o Garro contribui também e dá assistência. Mas esse penúltimo passe do Memphis é um passe de camisa 10 armador, de um jogador mais clássico. Aí é uma finalização de 9. Você vê que ele tem uma capacidade para fazer várias funções. Ele é um cara muito versátil, do meio para frente para circular. Ele quase faz um golaço no primeiro tempo, aquela famosa chapada ali que a bola passa raspando. O Luan, volante esse São Paulo, deu uma entrada nele que para mim passou ali por um cartão laranja. Ainda mais que ele é holandês, um cartão laranja passaria tranquilo ali pro Luan.
E para mim, nessa retomada do Corinthians, vai muito pelo Memphis. O Memphis faz o gol contra o Cuiabá, que segundo o filho do Ramon Dias, o Emiliano, né? Ele falou, se a gente perdesse aquele jogo, era morte. Foi como ele classificou. Não tinha o Yuri Alberto ali. Quem meio que lidera, comanda o time e faz o gol de pênalti, converte, é o Memphis. Esse é o primeiro gol dele com bola rolando, né? Mas ele tem contribuído. A boa fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora salvação da lavoura. É a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos. Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto pro Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu pro São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas o São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você diz? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas, ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado, e a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei, até acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 gols marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo. Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final, a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos 2 times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite.
É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. E como vocês viram, né? Ficou aí os erros e acertos do Hugo, não é verdade? Que poderia ter tirado o Corinthians dessa vitória. Mas o elenco do Corinthians se mostrou mais uma vez muito forte. E eu gostaria de saber a sua opinião. 2-1, é o que você esperava? O jogo? Como foi pra você? Deixa aqui embaixo nos comentários e mais. Nós vimos aí um dos comentaristas, ele acabou dizendo que o Hugo foi uma transferência, né, um pouco mais assertiva do que o Memphis Depay. O Corinthians precisava mais do Hugo do que o Memphis Depay ali no ataque. Deixe nos comentários a sua opinião, se você pensa como ele. Acredita que se o Memphis Depay não tivesse vindo para o Corinthians teria o Hugo e seria do mesmo jeito, né? Ou não teria tanta diferença. Ou se você acredita que qualquer outro goleiro no lugar do Hugo e o Memphis Depay no ataque, o Corinthians seria muito melhor. Mas deixe nos comentários a sua opinião. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Quero pedir também o seu like. Deixe o seu like aqui no canal. Isso me ajuda demais, me apoia. E se inscreva no canal para fazer o canal crescer. Obrigado a todos. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, fui!